Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, o diretor técnico da Emater, o senhor Alencar, que vai conversar com a gente, vai contar todos os detalhes e também informar como está o desenvolvimento deste relatório. Diretor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Nós cumprimentamos a todos e é um momento difícil, quer dizer, sempre quando você trata de eventos extremos, como é o caso da geada e de todos os outros fenômenos que ocorreram, quer dizer, nós tivemos geada, tivemos granizo, tivemos em alguns pontos neve, restritos, já que esses têm um efeito menor, é mais um aspecto visual, e as culturas, apesar de nós estarmos no inverno, as culturas já estão num estágio onde elas se tornam vulneráveis a um congelamento, né? E nós tivemos em todas as regiões do estado essa condição, certo? Em maior ou menor intensidade, mas foi um evento de amplo espectro no estado. Então nós estamos fazendo esse levantamento, é um levantamento analógico, quer dizer, as informações elas têm um delay em relação ao que acontece, porque você tem que aguardar qual o tipo de perda que você teve. Então, nós precisamos ter essa cautela na informação. Eu tenho alguns pontos do estado já bastante avançado com a coleta dessas informações, mas nós sempre trabalhamos no contexto estadual. De todas as culturas afetadas, o trigo foi o que até agora, né, apontou maiores prejuízos? Sem dúvida, porque nós temos mais de 700 mil hectares, então a perda proporcional a outras culturas que podem ter uma perda maior, certo? Daqui a pouco eu tenho algumas áreas no estado que eu tenho maiores perdas na fruticultura, nas folhosas, por exemplo, mas são questões mais pontuais e num volume menor do que o trigo. Então, o trigo com mais de 700 mil hectares, se nós tivermos qualquer perda, ela tem uma representatividade econômica bastante grande a nível do estado. Os produtores gaúchos nem tinham se recuperado, né, da estiagem do último verão e veio aí toda essa geada, neve na região da Serra, né, e também o granizo aqui na região central, onde fica, né, a TV Novo Tempo. Diretor, para que serve um relatório como este, né, e por que a Emater está desenvolvendo ele? Na verdade, todos os fenômenos, a Emater é o braço do Estado, digamos, da Secretaria da Agricultura. Então, nós fizemos esse levantamento que é para subsidiar as ações públicas, certo? A partir desse momento. E também, esse levantamento serve para você ter quanto se perdeu em relação à expectativa inicial que a gente tinha. Então, é esse o objetivo, quer dizer, é subsidiar os órgãos como um todo, certo? Principalmente o Estado, para que ele tenha a percepção da real dimensão das perdas. Senão você fica numa hipótese de que foi X, Y, Z, e a Emater usa uma metodologia ao longo dos seus 66 anos que dá essa credibilidade então, em relação ao levantamento. Então, serve para quê? Para a tomada de decisão das ações públicas, assim como questões de Proagro, do seguro agrícola, do seguro das culturas, que os produtores têm para fazer a sua atividade, lançam mão de um seguro, então precisa de alguma entidade que diga, ok, você tem, nesse município, tem um percentual X, e aí você vai no ponto. Você pega a questão mais ampla e vai reduzindo até chegar no ponto do município, no ponto do produtor, quer dizer, aí esse que é o grande objetivo do levantamento que a gente faz, que serve como uma base de dados de perdas, então, que a gente estima em relação ao que era previsto inicialmente. A gente já consegue, neste momento, falar dos impactos econômicos, por exemplo, dizer, por conta, né, dos prejuízos na lavoura de trigo aqui no estado, dizer que a farinha vai subir, que o pão também, o preço vai aumentar? Na verdade, hoje nós vivemos num mundo globalizado, quer dizer, os mecanismos, hoje o impacto da geada já surtiu em termos o reflexo do que acontece, quer dizer, se nós pegarmos o trigo, ele tem um período longo para você diluir
essa valoração ou não dos preços, o impacto na farinha, no consumidor. Porém, em termos de folhosas, sim, folhosas é muito mais rápido, quer dizer, você tem um pé de alface é 30 dias, então você perde, o impacto é imediato. Mas a grande área no estado, ela é em cultivo protegido, certo? Nessas culturas que teriam a possibilidade de uma perda maior, então o produtor já tem uma garantia, lança mão das estruturas de estufas e outras estratégias que minimizam esse impacto, porque o produtor desses setores, ele não tem uma indústria a céu aberto ao extremo, ele tem uma indústria que é a produção lá de alface, de tomate, que está vulnerável a essa questão, mas porém ele já se protege com outra estratégia, que são as coberturas, enfim, em ambientes protegidos. Então, é com esse objetivo que você tem. Então, essas grandes culturas é uma indústria a céu aberto. Quando você vai restringindo, você tem uma cultura, digamos, uma indústria já mais protegida. A conclusão desse relatório, esse levantamento todo, ele deve ser divulgado quando pela Emater? Bem, essa é uma pergunta assim, que eu não tenho como te responder, porque eu tenho que aguardar a evolução da cultura. Eu não posso estimar, fazer um levantamento específico, que é observar a cultura perdeu 40%. Não, eu tenho que esperar ver como que a planta vai reagir, como que aquele contexto, naquele hectare de trigo, quanto que é que perdeu? Perdeu 100%, ok. Então você já liquidou. Agora, quando é um percentual menor, 20%, 30%, 40%, que já estava vulnerável, então você tem todo esse cuidado. Então nós, pela experiência que a Emater tem, pela credibilidade, eu só consigo lançar esses números quando eu tenho consolidado esse levantamento. Assim como foi na própria estiagem, você precisa de um tempo para coletar, para fazer uma avaliação adequada. Então, essas informações que você tem, elas são verdadeiras, porém, eu como Estado, como Emater do Rio Grande do Sul, eu tenho que fornecer uma informação do Estado. Então, perdeu X% em trigo, X% em pêssego, mas eu tenho que aguardar, ver como ocorre o comportamento. Até porque nós ainda estamos num período com previsão da possibilidade de ocorrência de geadas, que é um risco que também ele é iminente, que agora nós estamos, segundo alguns institutos de meteorologia, a possibilidade de ocorrência de geadas de novo. Quer dizer, aquele trigo que não estava vulnerável na semana passada, na ocorrência da geada, ele poderá estar vulnerável na próxima. Então, eu não posso trabalhar por cada evento, eu tenho que aguardar isso na cultura. Daqui a pouco eu perdi X% nesse evento, mais X% no próximo, mais lá uma ventania que vai ocorrendo na colheita. Então, eu tenho que aguardar todo esse processo, porque eu trabalho com as perdas totais. Eu não posso, cada evento, dizer, perdeu 5% nesse, 8% no outro, 4% naquele, e aí chega no final e eu tenho mais uma chuva de granizo no dia que o cara ia colher. Então, qual é a forma que a Emater trabalha? Então, nós trabalhamos de forma com muita cautela e muita prudência. Sem falar, né, que cada evento desses, né, a geada, o granizo, a neve também, ela tem os resultados ali a curto prazo, os impactos a curto prazo e também aqueles impactos a longo prazo, que daqui a pouco só lá na hora da colheita que realmente o produtor vai conseguir mensurar. Como técnico, a gente já tem bastante experiência, certo, a respeito disso, por isso que tem que ter muita cautela, e muitas vezes o produtor tem uma percepção diferente em relação ao impacto. Quer dizer, aí você vê, o cara imaginava que ia colher 30 sacas por hectare, 50, 80, 100 sacas, vai lá e colhe a metade daquilo ali. Então ele tem uma frustração, porque todo mundo torce para que não tenha tido perda, certo? Porém, às vezes elas ocorreram em maior intensidade do que aquilo que o produtor quer. Eu também sou produtor, e aí você fica torcendo, mas eu acho que não foi tanto, certo? Então, tem muito da torcida nesse momento, mas nós precisamos ter, então, esse período de avaliação, e aí eu repito, quer dizer, eu consigo lançar os números antes, eu posso lançar de um município, onde as perdas são significativas. Aqueles não tem problema, mas no conjunto do estado tem que ter muita cautela, porque a cultura ainda está em fase
vulnerável, quer dizer, até a região aqui de Caxias, por exemplo, no noroeste aqui, nós temos essa condição que vai quase até novembro para você colher. Então, até lá eu estou com minha indústria a céu aberto. Pode a qualquer momento sofrer um fenômeno climático que seja fora dos padrões e isso possa trazer perdas. Por isso que é sempre complexo as perdas que ocorrem nesse período. Quanto mais para frente o tempo for passando, mais área eu tenho vulnerável, tanto na área das grandes culturas, eu coloco trigo, aveia, canola, centeio, cevada. Agora o clima começa a ficar mais tenso, porque se vier um frio, a tendência é que tenha uma dificuldade maior de perder mais, em função de ter maior área em estágio vulnerável. Então, diretor, muito obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada, né, por falar um pouquinho desse relatório, desse levantamento para os telespectadores do NT Sul. Nós que agradecemos, nos colocamos à disposição, certo? E quem, quiçá, ali na frente nós falarmos uma boa notícia, que as condições climáticas foram boas, aqueles que trigo não perdeu, então o produtor perdeu, mas que nós pudéssemos ter ainda uma boa safra de trigo, com um bom trigo, com uma boa qualidade, e os produtores possam então ter uma remuneração adequada. Aqueles que, por sorte, não tiveram as perdas dessa geada. Exato. Assim esperamos. Daniel, essa foi a participação do diretor técnico da Emater, o senhor Alencar Ruggeri. Eu volto com você.